Bom, olá pessoal, tudo bem? Nós demos uma parada porque realmente a minha carga de trabalho estava bastante elevada. Eu estava naquele período final de provas na universidade, então eu tive que me dedicar à montagem dessas provas, à aplicação dessas provas, correção dessas provas, que dá bastante trabalho. Mas agora, final do semestre realmente está chegando. Últimos atendimentos de estudantes na semana que vem. Então agora dá para a gente dar mais fluidez aos nossos episódios ligados na série aí de análise combinatória e binômio de Newton. Esse episódio de hoje, o episódio 6, é um episódio dentro das permutações, só que as permutações com elementos repetidos. E antes de entrar no vídeo, pessoal, aquele pedido de sempre. Muita gente que assiste os vídeos, gostando ou não gostando dos vídeos, e eu espero que estejam gostando, essas pessoas não se inscrevem no canal. Dê esse voto de confiança pra gente, se inscreve no canal, marca o sininho para que você receba toda nova notificação. Aliás, agora a gente deve acelerar um pouco mais a postagem dos vídeos para a gente terminar essa série de binômio de Newton antes do final do mês de junho. Então, aciona o sininho, vai receber as notificações e, se gostar dos vídeos, deixa o seu like e compartilha com o maior número de pessoas. Às vezes, para você o assunto é simples, mas para outras pessoas é justamente esse tipo de vídeo do meu canal e de outros canais brilhantes que nós temos aqui, é justamente aquela ferramentinha básica que destrava o estudo das pessoas, e aí o estudo das pessoas e a compreensão sobre o assunto vai que vai. Então eu peço essa gentileza. Compartilhem, não se assustem não, o fiel que está latindo aqui. Compartilhem, marca o sininho aí, façam tudo para que esse canal realmente decole. Um forte abraço a todos vocês, valeu, e agora vamos ao vídeo. Valeu, tchau. Então, nesse episódio aqui, a gente colocou a questão da permutação, o cálculo de permutação com repetição. Mas antes eu queria falar sobre esse tópico 1 aqui, que é a comparação entre permutação e arranjo, pelo seguinte, eles têm uma característica que é semelhante, que é a ordem em que os elementos aparecem na sequência importa, tanto para a permutação quanto para o arranjo. E onde está a peculiaridade? A peculiaridade é o seguinte, o arranjo, a gente poderia fazer uma escrita para ele aos moldes do que a gente fez no episódio 5 para a combinação, a gente poderia fazer uma notação para arranjo da seguinte maneira. Arranjo de m elementos tomados R a R, como sendo m sobre m menos r fatorial. Então, m fatorial sobre m menos r fatorial. Beleza. E daí? O que é que isso tem a ver com a permutação? A permutação é um arranjo onde m é igual a r. Ou seja, se eu tivesse um arranjo escrito da seguinte maneira, arranjo de m elementos m a m, eu teria m fatorial sobre m menos m fatorial, já que o m está assumindo o valor do r. E aqui ficaria m fatorial sobre 0 fatorial, e como já foi explicado, 0 fatorial por definição é igual a 1. Então isso aqui me dá m fatorial, e eu posso chamar de permutação de m elementos. Ou seja, se eu calcular um arranjo, ou seja, quantidade de sequências em que o número de elementos a serem arranjados esse número é igual exatamente ao número de vagas para ser ocupado, isso é uma permutação, na verdade, porque a permutação é exatamente isso. Lembrando dos anagramas. Então, um anagrama formado pelas letras da palavra uva. São 3 letras para 3 vagas. É só lembrar dos anagramas. Então, a permutação nada mais é do que um arranjo onde o número de vagas, ou seja, o R, é igual ao número de elementos a serem manipulados, que é o M. Beleza? Só que nesse episódio eu quero mostrar que existe aí um pormenor, que é quando a gente tem elementos repetidos dentro dessas sequências. E eu vou exemplificar isso de uma forma muito simples, através de um anagrama. E o anagrama, eu vou usar uma palavra, então vamos colocar aqui um exemplo. Calcular os anagramas.
calcular os anagramas da palavra Ana. Então, quantos anagramas nós vamos ter? Então, veja, Ana tem letras repetidas, é diferente de uva. Uva não tem letras repetidas. Pois bem, então como que a gente faria isso? Vamos fazer da seguinte maneira. Eu vou escrever a palavra Ana, mas eu vou escrever assim, ó. E o que é que eu quero dizer com o A1 e o A2? É como se eu quisesse colocar que o A que vem antes do N é diferente do A que vem depois. Só que a gente sabe que A é igual a A, certo? Mas só para a gente ver pela árvore como é que a gente faria esses anagramas. Beleza, então, por exemplo, para a primeira letra, vamos colocar o A1. Para a segunda letra, eu teria como opção ou o N ou o A2. Beleza, para a terceira letra aqui, eu tenho o A2. Para a terceira letra aqui embaixo, eu teria o N. Então, essa palavra ficaria como? Ana. Sabendo que o A1 é igual ao A2. Eu só estou colocando os índices aqui para a gente brincar um pouquinho. E aqui ficaria como? A-N. Beleza? Duas sequências diferentes. Veja que as letras, elas são as mesmas letras, mas a sequência em que elas estão colocadas diferencia uma sequência da outra, certo? Isso tem a ver com a permutação e tem a ver com o arranjo. Beleza, se eu colocar o N como a primeira letra, então, para a segunda eu vou ter o A1 ou o A2, para a terceira aqui no caso eu tenho o A2, para a terceira aqui no caso eu tenho o A1. Bom, como é que vai ficar aqui? Na A. E aqui embaixo, na A. Portanto, a de baixo eu já vou eliminar, porque ela é igual à terceira. Foneticamente ela é igual, então não vai dar para fazer com ela. Beleza, e vamos para o último caso. Vou colocar o A2 como a primeira letra. Na segunda eu tenho o N ou o A1. Na terceira aqui eu teria o A1. Na terceira aqui eu teria o N. Que anagrama eu teria aqui? Ana. Não posso, porque eu já tenho o Ana. Está aqui ele, ó. Seria repetido. E a quarta lá seria A-A-N. Também já tenho, então também não pode. Então, eu só tenho 3 como resposta para o número de anagramas para a palavra Ana. Agora, como é que eu posso realizar isso sem fazer pela árvore? Porque imagina que eu tenho uma palavra maior. Então, como é que eu faço isso sem fazer pela árvore de possibilidades? Bom, existe uma forma que é bem conveniente, que é a seguinte. E vamos fazer aqui com relação à palavra Ana, ok? Então, a gente pode fazer o seguinte, ó. A palavra Ana tem quantas letras? Bom, tem 3 letras e eu vou permutar as 3. Beleza. Agora, alguma dessas letras se repete? E se sim, quantas vezes ela aparece? A letra A aparece e aparece 2 vezes. Então, eu divido a permutação de 3 por 2 fatorial. Porque o A se repete 2 vezes. Por isso, 2 fatorial. E aí, como é que fica isso aqui? Ó? Permutação de 3. 3 fatorial sobre 2 fatorial. Desenvolvo 3. 3 vezes 2 fatorial. Dividido por 2 fatorial. Corta 3. Chego ao mesmo resultado que eu obtive pela árvore, ok? E essa forma, né, através dessa forma de se trabalhar, né, o P3, que é a permutação de 3, é bastante interessante quando eu tenho palavras maiores e com repetição. Então, vou colocar aqui uma palavra que é bem interessante da gente fazer para exercitar. Então, o segundo exemplo aqui seria saber quantos anagramas eu tenho da palavra arara. Então, imagina fazer isso aqui por uma árvore de possibilidades. Vai dar bastante trabalho. Ao invés disso, o que é que eu vou fazer? Vou fazer da seguinte maneira. A palavra arara tem quantas letras? Bom, tem 5 letras. Nem todas são diferentes, mas tem 5 letras. Então, permutação de 5. Agora, existem letras que se repetem? Opa! O A se repete 3 vezes, 3 fatorial. E o R? 2 vezes, 2 fatorial. Portanto, eu vou desenvolver o 5 fatorial, que está aqui em cima, e aqui embaixo eu tenho o 3 fatorial, 2 fatorial. O 5 eu vou fazer assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aqui eu tenho 3 fatorial, e eu sei que 2 fatorial é igual a 2. Portanto, ó, 3 fatorial cai com 3 fatorial,
2 simplifica 4 e aqui fica 2. E a resposta para isso aqui, 10 anagramas. Portanto, executar o cálculo de permutação onde existem elementos repetidos se faz dividindo a permutação da quantidade de elementos por aquelas que são repetidas e vão aparecer no denominador, por isso dividido por essas quantidades, sempre quantidades fatorial. Beleza? Pessoal, fiz um vídeo curtinho aqui, simples, para que todo mundo entenda. Valeu, forte abraço, até o próximo episódio.